Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o OnConecta, o podcast da Oncologia da Eurofarma. Nós estamos na campanha Abra-se e Abrace essa causa no Dezembro Laranja. Dezembro Laranja é sobre câncer de pele e os cuidados que nós temos que ter com a nossa pele visitando constantemente um dermatologista. Hoje, nós vamos aqui ter uma convidada especial, a doutora Jade Cury, para falar sobre a importância da prevenção, do diagnóstico e o manejo do câncer de pele. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, doutora. É um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa, não só de falar de vários tipos de câncer, mas desse que é o mais frequente em todo mundo, que é o câncer de pele, ainda mais agora no Dezembro Laranja. Para começarmos, o nosso público entender melhor o que é o câncer de pele, por que ele é tão prevalente? Bom, toda vez que a gente fala em câncer, é uma célula de algum lugar que foi proliferando, foi se dividindo e forma um tumor. A pele é o maior órgão do corpo, né? E quando eu tenho uma célula da pele que vai desencadear um câncer, eu falo que é um câncer de pele. Acho que a gente vai falar mais para frente, mas a gente tem vários tipos de câncer de pele. Mas basicamente é um câncer que se forma a partir de uma das células da pele. E quais são os tipos e como eles se diferem em gravidade? A gente divide o câncer de pele em dois principais grupos: o câncer de pele melanoma e o câncer de pele não melanoma. O câncer de pele melanoma, ele é bem mais raro, de 3 a 5% dos cânceres de pele, mas o potencialmente mais grave. Se ele não for diagnosticado precocemente, ele pode dar metástase, ou seja, se espalhar para outros órgãos. Felizmente, é o mais raro. Ele é o que vem das pintas. Também a gente vai falar mais à frente dos detalhes desse tipo de câncer de pele. O câncer de pele mais frequente são os não melanoma, que são principalmente os carcinomas. Nesse grupo eu tenho dois tipos principais: o carcinoma basocelular, que representa 70% de todos os tipos de câncer de pele, e o carcinoma espinocelular, que representa em torno de 20% dos cânceres de pele. Eles vão parecer mais com feridinhas que não cicatrizam, podem sim espalhar para outros órgãos e dar metástase, mas isso é um pouco mais raro. No basocelular é bem raro, no espinocelular, se negligenciado, ele pode também espalhar. Doutora, quais são os fatores de riscos mais comuns no câncer de pele? A gente tem vários fatores de risco, mas o principal fator de risco que é prevenível é a exposição solar. Então, usar o protetor solar, a gente vai falar bastante sobre isso, é o foco principal da campanha do Dezembro Laranja, é o que a gente pode fazer para prevenir, porque a exposição solar, tanto crônica ao longo da vida, quanto a exposição intermitente, ou seja, episódios de queimadura solar, elas são um fator de risco para evoluir ao longo da vida com o câncer de pele. Outros fatores eu brinco que vêm de fábrica, então eles são genéticos, são da própria pessoa. Então, olhos claros, pele clara, cabelos loiros ou cabelos claros, cabelo ruivo, tudo isso é fator de risco para o câncer de pele. Além disso, para o melanoma, múltiplas pintas, então mais de 50 pintas, seria um fator de risco, e história familiar. Pacientes que tenham um parente de primeiro grau, então pais, irmãos, tios, avós com câncer de pele teriam um risco maior de desenvolver o câncer de pele. Alguns outros fatores seriam relacionados, por exemplo, à imunossupressão. Então, pacientes que são, por exemplo, transplantados de rim e que usam medicamentos que diminuem a imunidade, os imunossupressores, também têm um risco muito aumentado de câncer de pele. O dermato usa um outro tipo de classificação, que é o fototipo, que a gente chama. Fototipo 1, 2, 3, 4, 5. O que é esse fototipo? É a capacidade de bronzear. Então, aquela pessoa que tem pele clara, tem olho claro, vai para o sol e nunca se bronzeia, ela sempre vira o pimentão, o camarão, fica vermelha, ela vai ser um fototipo 1. Já eu tenho olho claro, tenho pele clara, mas eu, a maioria das vezes, bronzeio e quase nunca queimo, claro, usando protetor solar, né? Mas eu seria um fototipo 3, apesar de ter olho claro e pele clara. Então, essa capacidade de bronzear também vai estar relacionada ao fator de risco para o câncer de pele. Então, fototipos mais altos, aquela pessoa que nunca queima, sempre bronzeia, ela tem um risco menor do que aquela pessoa que sempre queima e nunca bronzeia. Falando sobre a temática da prevenção, qual é o papel do protetor solar na prevenção do câncer de pele? Então, como falamos, o principal fator de risco prevenível que a gente pode prevenir é a exposição solar. E aí, o uso do protetor solar seria o principal fator que a gente pode usar para se prevenir do câncer de pele.
Essa é a grande importância do uso do protetor solar. Mas não é só ele. Então, além do protetor solar, é a exposição solar adequada. Então, eu vou ter a melhor maneira, o melhor horário do dia de se expor e outras medidas, que eu acho que a gente também vai falar mais à frente. Agora, uma super dica: como escolher um protetor solar ideal, na verdade? FPS, tipo de pele, atividades, como que eu escolho um protetor solar, doutora? Bom, se possível, a gente fala que o ideal é procurar um médico dermatologista. Por quê? A principal variação entre os protetores solares vai ser de acordo com o tipo de pele. Então, um adolescente com espinha, se usar qualquer protetor solar, pode piorar a espinha. O idoso que tem a pele mais seca, ele vai ter também um protetor mais adequado para aquele tipo de pele. Mas tirando-se a questão do tipo de pele ou da faixa etária, o que a gente diz é que o melhor protetor é aquele que tenha um bom fator de proteção. E aí, como saber qual é o melhor fator de proteção? Então, quando a gente vê aquele FPS, é o fator de proteção à radiação ultravioleta B. E aí, a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda, no mínimo, um FPS 30. O PPD, que em geral não está ali muito à vista no rótulo, seria o fator de proteção contra o UVA. Em outros países, você tem que procurar se aquele protetor tem proteção contra o UVA também, e não só contra o UVB. Mas no Brasil tem uma legislação que exige que tenha um PPD mínimo proporcional ao FPS. Então, a gente sabe que todos vão ter uma proteção, tanto o UVA quanto o UVB. Então, o que a gente orienta é que seja um protetor solar, no mínimo FPS 30. E aí as pessoas sempre perguntam, mas então o 50 dá no mesmo? Não dá no mesmo, tá? Quanto maior o FPS, maior a proteção. Mas o que a gente diz é que entre o 15 e o 30, a diferença de proteção é muito grande. Do 30 para o 50, essa diferença cai, ela não é tão grande assim. Então, a partir do 30, você já teria uma proteção adequada, mas quanto mais alto o fator de proteção, melhor. Por que não usar então o mais alto? Em geral, o custo é um pouco mais elevado e muitas vezes a cosmética também é um pouquinho pior. E a gente tem também dois tipos de protetor, que seria o protetor físico e o protetor químico, que também vão dar proteções diferentes. A gente vai falar disso mais à frente, mas hoje em dia vários também misturam características do físico e do químico. Então, resumindo, protetor no mínimo FPS 30. Existe diferença entre protetores químicos e físicos? Aliás, quando que cada um é indicado? Então, de novo, a diferença entre o protetor físico e químico vão ser as moléculas que estão ali naquele protetor. O físico ele vai refletir a radiação, enquanto o químico ele vai absorver essa radiação para que ela não faça mal à pele. A grande vantagem do físico é que, além dele ter uma proteção UVA maior contra os raios UVA do sol, ele tem menos poder de dar dermatite de contato, então ele é menos alergênico. Por exemplo, bebês, a partir dos 6 meses, que já podem usar filtro solar, a gente fala que o protetor físico seria melhor do que o protetor químico. Agora, a cosmética do filtro físico é menos adequada, ela é um pouco mais inestética, um pouco menos cosmética, e aí os pacientes se adaptam um pouco pior. Aí o que eu sempre falo, o físico é melhor, mas se tem uma cosmética ruim e o paciente não vai aderir, ele acaba sendo pior, porque é melhor um que não seja o melhor, mas que seja bem utilizado pelo paciente, do que um que seja o melhor, mas o paciente não se adapta e não usa, porque aí ele não vai ter aquela proteção. Então a gente tem que ver o perfil de cada paciente. Uma outra dúvida minha é, além do protetor solar, quais outras práticas são essenciais para evitar os danos causados pelo sol, doutora? Então, além do filtro solar, há outras maneiras da gente se prevenir do sol, né? Então, não é morar no escuro, fazer só atividade à noite, não. O sol faz bem para outras coisas, então a gente tem sim que se expor, mas se expor de maneira consciente. Como que a gente pode fazer isso? A gente fala que tem o horário do sol ruim. Então, entre 10 e 15 horas, a radiação é muito mais intensa, principalmente nesse horário, a radiação ultravioleta B é muito maior, porque o VA é constante ao longo do dia. Então, se eu puder evitar esses horários, melhor. Não posso evitar, eu estou tendo ali, está todo mundo se reunindo naquele dia, no parque, naquele horário. Ok, além de eu usar o protetor solar, idealmente aplicar meia hora antes de se expor e reaplicar a cada 2, 3 horas, eu posso usar roupas ultravioleta. Então, tem tecidos que o próprio tecido ele já bloqueia essa radiação. Lembrar de usar boné. Homens calvos esquecem que eles estão ali, com o couro cabeludo exposto direto o sol na cabeça ao longo de anos e anos, então eles têm muito câncer de pele no couro cabeludo.
Então, usar boné. E o boné mais bonito, o chapéu mais bonito, não é aquele chapéu com uma abinha curta. Melhor seria aquela aba mais longa, que realmente faz uma sombra. Buscar sombras. Então, ficar embaixo da árvore, embaixo do guarda-sol. Ah, óculos contra a radiação ultravioleta, porque lembrar que o olho também vai sofrer o dano da radiação ultravioleta, tanto catarata e por aí vai. Então, usar o óculos solar seriam outras medidas que a gente poderia fazer para se proteger e se expor de maneira mais adequada ao sol. Agora, sobre os sinais de alerta e diagnóstico precoce, doutora, quais sinais de sintomas devem ser levados em consideração e quando que eu devo procurar um dermatologista? Então, a prevenção primária é aquela para diminuir o risco de ter o câncer de pele. E aí a gente tem o protetor solar como principal auxiliar nosso nessa tarefa. A prevenção secundária seria: já tenho câncer, eu vou fazer o diagnóstico precoce. E aí, como eu vou fazer o diagnóstico precoce? Quais são os sinais? O que eu tenho que observar? No mundo ideal, todo mundo, uma vez por ano, deveria procurar o médico dermatologista e fazer o check-up da pele. Então, a mulher vai no gineco e faz o check-up da mama, do colo de útero. O homem vai no urologista, faz o check-up da próstata. A gente vai no cardiologista e a gente esquece do principal câncer entre todos os tumores, que é o câncer de pele, que representa 30%. Então, fazer o check-up uma vez por ano com o médico dermatologista seria uma medida essencial. Mas quais outros sinais eu posso ficar atento para daí procurar o dermato antes de um ano? A gente também divide entre o câncer de pele melanoma e não melanoma. Então, o melanoma, como a gente disse, é mais raro, mas potencialmente mais grave. Se não diagnosticado precocemente, tem um risco maior de precocemente se espalhar para outros órgãos e dar metástases. Ele vem das pintas. Então, as pintas são aquelas manchinhas castanhas que pode até nascer com uma pinta, mas elas vão surgindo ao longo dos anos. E para as pintas, a gente fala que tem o ABCDE das pintas. Então, A é de assimetria. Se eu dividir uma pinta numa fatia, como se fosse uma pizza, em várias fatias, uma fatia não é igual à outra. B de bordas. As bordas da pinta são irregulares. C de coloração. Então, eu tenho múltiplas cores numa mesma pinta. Marrom claro, marrom escuro, preto, cinza, esbranquiçado. D de diâmetro, pintas maiores do que 6 milímetros. E o principal, E de evolução. Então, uma pinta que está mudando. E aí você pode fazer o autoexame em casa, no banho, examinar o seu companheiro, examinar o seu filho. Então, porque nas costas, muitas vezes, a gente nem vê, né? Quando o paciente vem no consultório, às vezes ele tem uma micose na unha, quando eu olho as costas, ele tem uma lesão que ele nunca tinha visto. Então, para o melanoma, fica a dica do ABCDE. Para o câncer de pele não melanoma, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, em geral, vão ser bolinhas ou cor da pele, rosas, vermelhas com uma casquinha, que podem sangrar fácil, formar ferida. Então, aquela dica é uma ferida que não cicatriza, ou uma bolinha cor da pele, mas que está aumentando, que sangra fácil com um pequeno trauma, eu procuro o dermatologista. Qual é o papel das consultas regulares quando o diagnóstico for precoce? Então, vamos lá. Se não é alguém que tenha um alto risco para o câncer de pele ou não teve um câncer de pele prévio, a gente fala que uma vez por ano seria um check-up adequado. Faça o autoexame em casa, o exame do companheiro, notou algo mudando, eu procuro antes de um ano. A partir do momento que o paciente tem um câncer de pele prévio, a gente fala que o risco de ter um segundo câncer de pele é maior. E aí, no primeiro ano que ele tirou um câncer de pele, o ideal é que a cada 3 meses ele fizesse um check-up, examinasse o corpo todo a cada 3 meses. Deu um ano, não teve outro câncer de pele, a cada 6 meses, no segundo ano, ele faria um check-up. Não teve mais nada, ele volta ali para a regra do uma vez por ano. Então, o segmento uma vez por ano, para quem não tem um fator de risco muito alto ou para quem não teve um câncer de pele prévio, seria adequado. Agora, você foi no dermato para o check-up e viu uma pinta que ela é suspeita, que ela tem um sinal que não é tão regular, o dermato vai avaliar e ele eventualmente pode pedir para você voltar em 3 meses para reavaliar aquela lesão e ver se ela teve mudança. Muitas vezes pode ser fotografada, pode ser seguida mais de perto se ele achar que a lesão é suspeita. É muito importante ir ao médico, né, doutora? Como o diagnóstico precoce pode salvar vidas? Me diz uma coisa: quando o paciente já tem a confirmação, o que o leva a saber se já espalhou para outros tecidos ou órgãos? Então, a maioria dos cânceres de pele, ela está localizada e o tratamento com a retirada da lesão, ele é curativo.
Vamos falar principalmente do melanoma, que acho que é o que mais se espalha para outros órgãos. Quando eu tiro uma lesão suspeita para melanoma, eu retiro aquela pinta, ela vai ter vários sinais na biópsia que vão me indicar se ela é potencialmente mais agressiva e já saiu do local ou não. O principal deles é o índice de Breslow, que é a profundidade. Então, quanto maior o índice de Breslow, maior a chance dele ter se espalhado. E aí, de novo, quem vai avaliar isso, se precisa ou não de um outro exame, é o médico dermatologista. Então, lesões iniciais, um melanoma in situ, que é o mais inicial possível, com Breslow baixo, você faz a retirada da lesão e não precisa fazer nenhum outro exame para ver se espalhou. Um melanoma mais avançado, mais profundo, ou mesmo um carcinoma espinocelular mais agressivo, eventualmente você vai ter que pesquisar se o gânglio ou linfático que drena a região já está envolvido ou se eu preciso de algum outro exame para ver se isso está espalhado ou não. Mas isso é muito caso a caso, quem vai avaliar vai ser o médico dermatologista. Então é difícil a gente generalizar para todos os casos, até porque a grande maioria que é diagnosticada precocemente, você retira a lesão, está curado e não precisa fazer mais nada, só o segmento, porque como a gente já falou, tive um câncer de pele, eu tenho um risco maior de ter um segundo. Nesse Oncopapo com a doutora Jade Cury, nós falamos dos sintomas, falamos do diagnóstico. No próximo episódio, nós vamos falar sobre os tratamentos e avanços. Acompanhe a gente nas principais plataformas digitais. Esse é o OnConecta, o podcast da oncologia da Eurofarma. Esse é o OnConecta Podcast.